Covid-19 já matou 58 em BH. O indicador médio de transmissão por infectados estava no vermelho, 1,24. No boletim atual está no amarelo, 1,07. Assim, na capital, bares e shoppings continuarão fechados, mas outros setores serão flexibilizados pela prefeitura. Confira agora na reportagem de Larissa Pimenta. Embora estejamos agora, a partir de segunda-feira, com 92% dos empregos da cidade ativos, é importante que as pessoas continuem sem sair, a não ser para o essencial. A atualização dos dados apontou que o número médio de transmissão por infectado na cidade é de 1,07, abaixo do índice da semana passada, que era de 1,24. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermagem para Covid-19 aumentou da semana passada para cá, mas existe uma possibilidade do aumento do número de leitos. Foi a partir desses dados que a decisão de retomar o plano de reabertura foi tomada. A gente sabe que a Santa Casa, o Hospital São Francisco, o Hospital Universitário de Ciências Médicas, o Hospital Evangélico e outros hospitais 100% SUS da cidade tinham leitos ociosos que poderiam ser comprados pelo município, no sentido de financiados pelo município. Ficam autorizados a funcionar entre 11 da manhã às 7 da noite o comércio varejista de artigos usados, artigos esportivos, de camping e afins. Calçados, artigos de viagem, joalheria, souvenirs, bijuterias e artesanatos, plantas, flores e artigos para animais, exceto o comércio de animais vivos, bebidas, sem consumo no local, instrumentos musicais e acessórios, objetos de arte e decoração, além de tabacarias, armamentos e lubrificantes. O novo horário de funcionamento nos fins de semana dos comércios que já estão abertos foi divulgado durante a coletiva. As lojas estão autorizadas a abrir às 9 da manhã e não mais às 11, já a partir de amanhã. Agora que nós terminamos essa fase de abertura desse tipo de atividade econômica do comércio, a gente vai começar a ouvir as escolas, os shoppings, os clubes de lazer. Em relação à reabertura da Galeria Ouvidor, assunto que mostramos durante esta semana no Jornal da Alterosa, o secretário de Saúde informou que não é possível voltar às atividades no momento. A Galeria do Ouvidor, a situação deles nos sensibiliza, sim, né? Agora, cada coisa vai ser aberta quando a gente puder abrir. Não é porque essas entidades entraram na justiça que a gente não abriu. Não é por retaliação, é por motivo sanitário. A questão dos shopping centers também foi esclarecida. Mesmo com a autorização do governo do estado, ainda não há previsão para a reabertura em Belo Horizonte, uma vez que a decisão fica a cargo do município. Não tem como agradar todos ao mesmo tempo. As cidades que flexibilizaram-se muito rapidamente, tentando atender a todas as pessoas, a todos os segmentos ao mesmo tempo, foram as cidades que logo em seguida entraram em lockdown. Essa segunda fase de reabertura contempla 5.323 empresas e 8.137 microempreendedores individuais. Essas atividades representam cerca de 15 mil empregos formais na capital. Belo Horizonte tem hoje 2.247 casos confirmados de coronavírus. Com 3 novos casos, as mortes subiram para 58. A economia precisa girar, mas as pessoas precisam viver. Como resolver esse dilema? Melhor ouvir uma especialista. É possível flexibilizar na medida em que eu vou fazer aquilo que é necessário. Eu não vou sair para bater perna na rua. Eu vou sair de casa quando eu realmente tenho necessidade. Então, eu vou fazer compra, eu vou ao meu trabalho que já foi liberado, porque essa questão da economia é uma questão muito difícil também, né? Então, eu acredito que sempre que o governo fala alguma coisa, ele está pesando muito essa tentativa de equilíbrio da vida da população. Mas a população tem que contribuir, porque senão a gente não consegue avançar. A infectologista também ressalta que, além da economia, os reflexos dessa pandemia podem causar impacto em outras áreas, como na própria saúde. Claro que se eu tenho uma consulta que é uma rotina,
Por exemplo, um médico que eu vou uma vez por ano para fazer um check-up, essa consulta ela pode e deve ser adiada. Mas se eu tenho alguma outra doença que precisa de um acompanhamento mais de perto, um câncer, uma neoplasia, um diabetes que está mais descontrolado, um problema de coração, essas pessoas precisam sim se atentar ao uso regular da medicação e precisam sim procurar o médico para que não descompensem dessas doenças que elas já têm e até prejudiquem mais ainda o seu estado de saúde. Fique atento. Em Belo Horizonte, a taxa de isolamento analisada no dia 3 de junho foi de 47%. O maior índice na capital foi registrado no fim de abril, 60%. Em algumas regiões do estado, a taxa está abaixo do ideal. Nesse mês, nos dias de semana, Minas Gerais não passou dos 40%. A gente tinha uma média de isolamento aqui como cidadão comum no estado de cerca de entre 30% e 40%, vamos dizer assim, né, naquela situação pré-pandemia, né, em média numa semana. A gente, no início, quando o estado foi efetivo ali, próximo do dia 20 de março, chegamos a bater cerca de 70% de isolamento no nosso estado. O tempo vai passando e a gente vai... o nosso isolamento cai. Mas, junto com essa tendência de queda, também temos uma tendência de propagar ainda mais esse vírus. E na última semana tivemos um pequeno aumento nessa taxa de isolamento. Mas grande parte das regiões ainda está com o isolamento abaixo da média e o estado de Minas, nesse momento, tem um isolamento abaixo do que seria o interessante para esse momento. Precisamos que atividades econômicas, algumas delas voltem a funcionar? Sim, mas precisamos ser diligentes, né? Diminuir o nosso contato em sociedade, usar máscara, amplificar as medidas de higiene. Minas Gerais chegou aos 13.995 casos de coronavírus. 7.703 pacientes estão em acompanhamento. O número de mortes subiu, 344. São 21 novos casos. 118 cidades mineiras têm registro de mortes. E as pessoas recuperadas agora são 5.948. Os curados no mundo já são 2.894.476. No Brasil, 254.963 pessoas estão curadas. E quem recebeu alta ontem foi o médico intensivista diagnosticado com o coronavírus, que estava internado no mesmo hospital em que trabalha, atendendo pacientes com a Covid-19. Não fosse o empenho de vocês, eu não sei se eu teria a oportunidade de hoje estar voltando para casa para abraçar minha família, meu filho. Então, eu não tenho palavras para agradecer a vocês. O médico Geraldo Magela, de 35 anos, ficou internado por 11 dias no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, na mesma unidade de saúde onde ele trabalha há 10 anos. A suspeita é de que ele tenha sido infectado no hospital, já que tem contato direto com pacientes positivos para o coronavírus. Em casa com a família, o profissional ficará isolado por pelo menos até domingo, quando completará 21 dias que ele começou a perceber os sintomas da doença. Graças a Deus e ao tratamento rápido e precoce, pude ter a minha saúde restabelecida. Quero dizer a você, mantenha-se firme, perseverante, porque dias melhores virão sobre a sua vida. Assim como eu venci a Covid-19, você também vencerá. É isso aí, Geraldo. Baixa procura por vacinas preocupa a vigilância epidemiológica de Belo Horizonte. Posto de saúde vazio. Quem vacinou disse que foi sem medo, até porque não se deparou com nenhuma aglomeração. Eu vim trazer minha sogra, entende? Para pegar alguns remédios, medicações, aí aproveitei. Vim sem erro, sem medo. Só vim com as proteções mesmo, máscara, mantendo a distância. Mas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde,
houve uma queda significativa na procura por vacinas em centros de saúde de Belo Horizonte. Nos causa bastante estranhamento os pais não estarem levando as crianças, considerando que os centros de saúde estão atendendo para vacinação. Não houve em nenhum momento recomendação de suspender a vacinação. A vacinação contra a gripe, por exemplo, teve um alcance de 121% na primeira fase e 116% na segunda. Já a terceira está com uma cobertura média de 25%. Ano passado nós vivemos um surto de sarampo, em decorrência de baixa cobertura vacinal, e para que a gente não seja surpreendido com mais doenças que são evitáveis pela vacina, é importante que a família leve seus filhos para vacinar. A campanha de vacinação da influenza vai continuar, até mesmo para alcançar o maior número de pessoas atingidas. O posto quase ninguém está vindo para vacinar, né? Então foi tranquilo, foi rapidinho, certinho vacinei. Moradores em situação de rua na capital serão acolhidos durante a pandemia. A Pastoral de Rua da Arquidiocese montou uma estrutura na Serraria Souza Pinto. Veja com o repórter Lauro Lopes. O espaço aqui na Serraria Souza Pinto já está sendo montado há 2 semanas. Por enquanto, a gente da imprensa ainda não teve acesso. O objetivo do projeto é receber, nesta pandemia, moradores em situação de rua apenas durante o dia. Um local de passagem onde essas pessoas vão receber máscaras, kits de inverno e ainda possam tomar banho e se alimentar. Como muitos desses moradores tem cães de estimação, está sendo feito por aqui um canil para receber os animais de forma temporária. Outro espaço que está sendo criado é um setor de cidadania. Aí, aqueles que perderam podem solicitar novos documentos. A capacidade é de 50 moradores, mas com a rotatividade, a expectativa é receber até 600 pessoas por dia. A iniciativa é da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas conta com o apoio de setores privados e também do Governo de Minas e da Prefeitura de Belo Horizonte. A previsão é de que o local comece a funcionar na próxima semana, de domingo a domingo, de 8 até as 2 horas da tarde. Só para a gente ter uma ideia da importância desse projeto, de acordo com o governo municipal, BH tem hoje cerca de 5.000 moradores em situação de rua. Depois do intervalo, as notícias. A Polícia Civil recuperou 2 caminhonetes que foram furtadas do pátio da Secretaria de Saúde de Contagem. A reportagem é de Ana Cecília Carneiro. Um suspeito de 27 anos foi preso por receptação. Ele já tem passagem pelo mesmo crime e por furto. Na terça-feira, um dos veículos foi localizado em um condomínio residencial na região do Barreiro. O primeiro deles foi arrecadado, já foram até realizados os trâmites para restituição junto ao município. Na data de hoje, nós tivemos informações, na sequência das investigações que nós já vimos realizando, e localizamos uma das caminhonetes em uma casa aqui em Contagem, a ocasião que foi preso o autor pelo delito de receptação, e logo em seguida localizamos a terceira caminhonete na cidade de Betim, em via pública. E arrecadamos os 3 veículos até então desaparecidos e conduzimos esse indivíduo para cá. As caminhonetes, cada uma avaliada em mais de R$100 mil, estavam paradas no estacionamento, aguardando seguro para começar a rodar. Há indício de adulteração em um dos veículos e as placas não são dos veículos que foram arrecadados, são de outros veículos, e a investigação inclusive vai ter que se aprofundar no sentido de identificar esses veículos, de verificar qual que é a procedência, por que essas placas e outros detalhes que ainda estão por vir. Então pode ser uma quadrilha de clonagem, de roubo e clonagem de veículos. Sim, neste momento nós acreditamos que é algo maior do que simples subtração de 3 veículos da Secretaria de Saúde. E uma mulher foi presa no bairro Cabana, em Belo Horizonte, porque no carro dela tinha arma e droga.
As 7 barras de maconha, balanças de precisão, facas, produtos para embalar a droga, uma arma calibre 380 e munição foram apreendidos durante a operação na zona oeste da capital. Foi com a ajuda de uma denúncia anônima que a polícia chegou até a casa dos suspeitos. A droga estava escondida dentro de um carro que estava na garagem da residência. A dona do veículo é uma mulher de 46 anos. Ela foi presa em flagrante, mas o verdadeiro dono da droga, segundo a polícia, é o filho dela, que ainda não foi encontrado. Larissa Pimenta, para o Jornal da Alterosa. O Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico prendeu 4 em flagrante em pleno centro de Belo Horizonte. Foram apreendidos 40 tabletes de haxixe, um total de 2 quilos e um pote com aproximadamente 150 gramas de skunk. Jovem de 19 anos foi apontado pela polícia como intermediador e distribuidor da droga em BH. Segundo as investigações, ele buscava a droga no Rio de Janeiro. Péricles de Souza chega agora, é uma cesta de dispensas na Toca da Raposa. Olá, um abraço a todos. Bomba hoje no Cruzeiro, meus amigos. Em nota oficial, o clube informou que iniciou o processo de rescisão amigável com o lateral Edilson e o meia Robinho. Estão dispensados, fora da toca. O motivo, segundo a diretoria, são as dificuldades financeiras atuais. Edilson chegou em 2018, depois de uma troca envolvendo Alisson com o Grêmio, para resolver o problema na lateral direita celeste. Ele tinha contrato até o fim do ano. Disputou 75 jogos, fez 3 gols. Já Robinho estava no Cruzeiro desde 2016, foi destaque da conquista da Copa do Brasil em 2018. Foram 180 jogos e 25 gols. Robinho tinha contrato até dezembro do ano que vem. As dispensas foram surpresas, viu, Léo? Já que os 2 jogadores aceitaram repactuar salários no início do ano para ficar dentro do teto salarial estipulado na época pelo conselho que administrava o clube. Tá lembrado? Tô lembrado. E o Atlético continua buscando reforços, né, Péricles? Pois é, Léo. Com relação ao atacante Marrone, o Atlético quer acertar isso logo, hein? Fez uma proposta considerada excelente. Olha só, 3,5 milhões de euros por 70% dos direitos do jogador. Cerca aí de 20 milhões de reais. Por isso quer uma resposta rápida, já que o Vasco pensava inicialmente em vendê-lo para o exterior. O Galo espera até o início da semana que vem, ponto final. É jogo duro mesmo, já que se propõe a pagar no dinheiro com a ajuda de parceiros. E tem mais, hein? Os atacantes Keno e Roger Guedes continuam no radar alvinegro. É isso aí, Léo. Bom final de semana. Você também, Péricles. Depois do intervalo tem os bombeiros salvando aves. E veja também como resolver as saudades que alunos sentem das professoras. O uso de drones pelo Corpo de Bombeiros. Esse drone é uma viatura. Essa aqui é uma aeronave. Ela é remotamente pilotada, mas ela é reconhecida pela ANAC e pelos órgãos de aviação como uma aeronave, porque ela acessa o espaço aéreo e a responsabilidade do piloto é com a segurança não só dele, da aeronave, como as demais aeronaves. Uma vez que se esse drone, infelizmente, chocar com uma aeronave, o helicóptero e o avião, pode jogar a aeronave, o helicóptero e o avião no chão. Um veículo oficial pilotado por um militar em tragédias como a de Brumadinho. Ela fez uma parte da substituição do que os helicópteros estavam fazendo, de reconhecer o terreno, para ver se encontrava mais alguma vítima na parte superficial. Depois, no segundo momento, ela faz fotografias e vídeos das frentes de trabalho, mostrando passo a passo a evolução do trabalho, ajudando a planejar o próximo dia. Ou em missões internacionais. Teve a missão de ciclone Idai e ciclone Kenneth, e Moçambique solicitou bombeiros do Brasil. Enviaram 20 bombeiros, a gente foi fazer o relief do desastre. Agora toda essa experiência está sendo compartilhada com órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte. Eles fizeram uma parceria com o Corpo de Bombeiros para que o Corpo de Bombeiros passasse todo o instrumental teórico e prático para Guarda Municipal e para a Defesa Civil de Belo Horizonte. Nós vamos trabalhar nas vistorias preventivas, seja em locais de encostas, seja em locais que têm risco de desmoronamento. Nós vamos estar utilizando esse equipamento que, além de proteger a vida do munícipe,
vai também proteger a vida do historiador, do agente público que vai estar no local. A Guarda Municipal, que cuida do patrimônio público, como escolas e postos de saúde, e também atua na segurança pública, vai ganhar apoio. A manifestação em grandes festas, não só a parte ruim que é do acidente, mas os eventos, também grandes eventos, pequenos eventos, monitoramento do trânsito, em geral em tempo real. Pode acionar, decota a altura dos olhos. Você viu aí que ninguém usava máscara, mas é porque a reportagem foi gravada antes do isolamento social e todas as medidas. Salvar uma coruja, essa foi a missão dos bombeiros na cidade de Congonhas. A ave ficou presa por uma linha de pipa em uma árvore, numa altura de 3 metros. A coruja estava bastante arisca e foi capturada pelas asas. Felizmente, a coruja não se feriu e foi devolvida à natureza. O mesmo aconteceu em Betim. Um pássaro ficou preso em uma linha chilena, em um pé de manga de grande porte. Veja aí. E também foi solto sem ferimentos. Alunos de uma escola particular na região da Pampulha, aqui em BH, viviam reclamando da saudade dos professores. A direção, então, teve uma grande ideia. A saudade era tanta que os professores deram um jeitinho para ver os alunos e montaram um drive da alegria na porta da escola. Cada criança recebeu massinha, cola, tinta e muitos outros objetos de arte para aproveitar nesse período de isolamento social. Que linda que ela tá! Entrega para ela o trabalho aí, que linda! Os professores também receberam muito carinho e homenagens que os estudantes fizeram em cartazes. A carreata da saudade deu tão certo que será realizada mais vezes. O espaço acabou. Legal, boa noite. Fique agora com o SBT Brasil. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica.